nós temos alguns elementos ainda a trabalhar. Eu não sei se você tem preferência para algum desses elementos aí. Como eu não vinha ano passado, o ressentimento já foi trabalhado, né? Foi. Mas já vai ficar ressentido. Eu estudei aqui, graças a Deus. Uma das questões que mais mobilizam os nossos comportamentos em termos de reações afetivas e, de maneira geral, também outras reações emocionais é a frustração. Então, a frustração é uma das experiências mais básicas, mais comuns da nossa vida, né? Porque, de uma maneira, o bebê já vai sendo frustrado em vários aspectos durante o processo dele de maturação. Né? Quando ele chora e a mãe vinha não consegue entender exatamente que dor é aquela no primeiro momento, ou mesmo quando ela entende, mas não consegue contemplar, porque é uma dor de ouvido, uma dor de intestino, de uma cólica intestinal, assim por diante, né? Ou quando ela está com uma necessidade de fome, de contemplada, quer dizer, aí já começa uma série de frustrações que o bebê tem que dar conta. E na vida sucessivamente, né? A gente vai estar de uma maneira envolvido com várias expectativas, projetos, ações, afetos, né? Que em alguma medida vai ser frustrado. Então, ela teria um papel na nossa evolução ou ela é uma consequência da nossa involução? não, ele tem um papel, porque se a gente não fosse frustrado em nenhum nível, a nossa capacidade de lidar com a vida seria prejudicada. Porque a gente vê assim, aquela proposta dos anos 60, da psicologia, que não dizer não para a criança, né, de acolher toda a necessidade, ou de proteger em demasiado. Né, tem um psicólogo americano, não lembro o nome dele agora, que ele fez uma pesquisa em relação à população americana, e ele constatou a dificuldade do americano em lidar exatamente com frustrações e com dificuldades outras. Eu vi na internet uma vez que todo esse movimento é a obra de um cara que escreveu um livro sobre educação infantil, né, lá nos Estados Unidos. Essa geração está baseada, essa geração americana foi formada em cima desse livro. Até onde eu sei, então esse cara formou opinião assim, de uma geração. E depois, o que eu li na internet, mas não sei se é verdade ou não, no final da vida dele, ele escreveu um livro contestando essa teoria que ele mesmo pregou. Na verdade, não foi sobre a educação. Isso foi em todas, até na igreja protestante americana, tinha um lema, né, que tudo, como é que é o nome em inglês do lema, agora não vou me lembrar, mas a ideia era que o Deus bom, Deus de amor, e que então qualquer situação de pecado ou de coisa estava perdoado se tu amava, sabe? Em nome do amor. Então, uma permissividade também de não ser confrontado, porque o teu sentimento é bom, entende? Diante do sentimento bom, e aí isso gerou uma série de confusão também do ponto de vista das engrenagens que envolvem a
de movimentos que talvez na contracultura da época, né? Paz e amor, algumas intenções. Tu disseste que ela tem um papel na nossa evolução porque a gente aprende a lidar com a vida. E depois que tu trouxe o exemplo americano e agora fala em contracultura. Será que a gente não está pensando nessa vida como sendo um tipo de cultura? Será que não existe uma cultura no planeta que não precise dessa ferramenta para ensinar a gente a lidar com a vida? Vamos supor uma cultura muito simples, um povo muito simples, um estilo de vida muito simples, tribos, etc., que não dependem da frustração no seu jeito de tocar a vida, né? Aí que eu queria chegar, porque se ela tem um papel na nossa evolução, aí eu falo evolução de todos os cantos do planeta, né? Se bem que ele é redondo, mas eu digo assim... Mas tu conhece alguma tribo ou realidade que consiga ter uma experiência onde não vai ter nenhum nível de frustração? Não sei, eu estou pensando em voz alta aqui, a partir da tua provocação aqui. Porque é outro tipo de frustração, mas na mesma intensidade. Por exemplo, vamos pensar assim, se a gente for pensar nos 8 caminhos para superar o sofrimento, começa que adoecer já é uma frustração, né? Alguém morrer na tua volta também é um nível de frustração. Tu já tem 2 coisas, né? E eu acho que em algum índio pode ter uma vontade de casar com a tal índia, não pode também, né? Ou quer ser um guerreiro, mas não é tão assim brilhante nas habilidades. Eu acho que de uma maneira, talvez isso, por ter uma consciência que é muito mais coletiva do que individual, acaba sendo, digamos assim, mais aceito. Digamos assim, acolhido e acomodado na própria dinâmica da tribo. Mas a gente vê que aí a consciência individual, ela não avança. Também fica não tem crise, mas não tem também um processo de... Então nós podemos pensar que vai chegar um tempo que a gente vai prescindir dessa ferramenta para poder evoluir. Assim como hoje a gente tem a questão da dor, por exemplo, né? Talvez tenha planetas que não precisa mais estímulo da dor, porque a dor não é só uma questão kármica, né? Se tu olhar a evolução humana, a dor vem diminuindo, né? Mas tu vê assim, cachorro não tem karma e sente frio, sente dor, passa fome, tem sarna, quer dizer, de uma maneira, por que os animais têm que passar por as situações se eles não têm karma? Então, isso sensações necessárias para começar a discriminar, né? Em sensações agradáveis, desagradáveis. Ali começa um processo de diferenciação que é a base da consciência. A base da consciência opera em processo de tensão de opostos, né? Talvez com o tempo não precise. No pensamento budista, a gente chegou ao que se tu não tem desejo, se tu não tem... tu não tem te frustrar, né? Tu não vai te frustrar nunca porque tu não tem aqueles desejos. Mas aí pode ser até a frustração, um tem cabelo crespo, outro tem cabelo liso, mas é muito frustrar. Mas eu acho que tem todo tipo de frustração. A morte, por exemplo, tem gente que já elaborou esse sentimento da morte. Não se frustra mais gente com um parente que morreu. Tem gente que deseja já se frustrou, né? Mas isso é uma condição muito mais elevada do que essa condição. Claro. Mas eu acho que a condição dessa de não ter frustração tem que ser uma condição de que o bem sobrepôs ao mal totalmente, anulou o mal. Eu acho que é impossível. No momento em que existe ainda a qualidade enquanto existir imperfeição na alma, eu acho que de alguma forma tu está frustrado. De algum momento, é que no meio dual ela é um oposto ao desejo. Então, se eu não tenho um desejo atendido, eu me frustro. Até o exemplo da criança e tudo mais. Se a gente na evolução caminha para não ter desejos, para não ter expectativas, né? Mas não tem desejo, não ter expectativa, isso também não tem vida, não é coisa para... Não ter apego, né? Apego. Apego, não é desejo. Apego, esse desejo mais egóico, né? Que
está ligado às necessidades mais do ego, né? Mas se não tiver apego, já tem um grande número de problemas, não vai ter frustração. Mas, de uma maneira, existe uma outra situação existencial, uma outra questão, que é a sensação de uma falta. Né? Quer dizer, na medida que a gente sai da harmonia divina, né, como um lampejo, né, da criação de Deus, tu é movido já por uma falta. Porque é como se a alma ansiasse voltar àquele estado original de completude. Né? Então, de alguma maneira, essa frustração está também ligada com essa experiência de eu estar apartado de algo que você toca um botão, a chave, ele liga sozinho. Não é um postergás. Então o que acontece essa falta, ela nos move, né? Ela é importante. A gente é movido pela falta. Né? Aliás, toda a psicanálise é baseada muito na ideia de amor, na ideia de eros pela falta. Que tu busca preencher essa incompletude narcísica da gente. A falta gera desejo. Gera desejo, a gente se move muito mais pela falta. Né? Claro que, em termos de uma concepção filosófica do amor, o amor não se sustenta só na falta, mas em grande parte das relações afetivas, né, essa falta está presente. Eu busco no outro, projetivamente, as minhas carências, as minhas necessidades. A sociedade chama o conceito de amor, porque esse amor não é o amor de Jesus que Deus pregava, não tem nada a ver com isso. Mas Jesus está naquela condição que eu e o Pai somos um só, né? Então, ele não está na falta. Na verdade, essa falta só vai ser preenchida plenamente na medida que a gente retornar conscientemente, estabelecer uma conexão plena com a divindade. Né? Então, essa falta é um anseio, puxa, esse pedaço de mim e o que é necessário, e eu sinto. Né? Enquanto nós não nos reintegrarmos, nós vamos sentir isso. Isso. Então, tanto a frustração como essa falta, eles são experiências psicológicas necessárias, uma porque nos faz nos mover e se superar e buscar. O outro é porque vai dando capacidade a esse ego a poder suportar, se fortalecendo. Né? Quer dizer, eu sobrevivo também, mesmo, né, se isso acontecer, né? Mesmo que eu possa sofrer bastante, né? A gente sofre, uns mais, outros menos, mas querendo ou não querendo, a gente não controla o outro, não controla a vida, e não adianta você tirar uma criança birrenta no meio do mercado, e gritar e bater pé, não. Esse pai, ele não atende assim as nossas súplicas, né? A forma dele nos acolher é diferente. Então, claro que essa frustração, ela é necessária, mas dependendo da nossa experiência emocional, seja do ambiente que a gente vive, enquanto um ambiente de muita frustração, de muita falta de acolhimento, de muita falta de essa experiência básica que a gente chama mãe, que é a experiência de segurança, né? Então a experiência de insegurança, de não ser reconhecida nessa necessidade, pode deixar a pessoa muito presa nesse sentimento de frustração. Né? A gente vê assim, pessoas que não toleram uma frustração. Eu estava vendo a situação de um menino, agora ele está pré-adolescente, e ele não pode ser frustrado em nada, principalmente no geral, mas porque a mãe dele é muito pior. E coisas muito básicas, tipo assim, eu estou com vontade de comer um cachorro quente. E a mãe dele diz, não, agora não tem, 10 horas da noite eu tenho
tem comida aqui, amanhã a gente come realmente. Já é motivo para ele ter uma crise. Não é ficar emburrado, xingar a mãe, ou ficar chateado, ou se trancar no quarto. Ele vai quebrando as coisas, se torna violento. Né? E ele sente daí, o relato que ele faz, ele não se sente amado. Tem uma coisa, e ele diz isso, então tu não me ama. Ele não consegue compreender a falta de poder reconhecer que o afeto não está grudado, né, literalizado no preenchimento das necessidades dele. Né? Que idade que ele tem? Agora está pré-adolescente, ele está uns 10, 11 anos. Então raciocina, tranquilo. Claro, não, mas ele não é. Mas teve uma infância que foi atendido sempre e agora de repente começaram a pensar. Não, ele sempre teve isso, uma dificuldade muito grande. Tem duas coisas que ele demonstra. Uma dificuldade de ser frustrado e ele não tolera que ninguém contraponha e mande nele. Que ele tem que sentir, né? Mas será que isso tudo é assim, inerente a ele mesmo ou não teve falta de educação inerente? Daí, claro, a gente não sabe a parcela de cada coisa. Ela teve buscando uma orientação espiritual e uma entidade falou que não era uma questão kármica entre eles, porque o foco mais era em cima dela, que isso é porque ativa na memória uma experiência muito traumatizada da vida passada dele, que ele foi um escravo, segundo a orientação espiritual que ela teve, e foi muito assim penalizado na sua liberdade e sofreu muito. Então toda a vida dele foi encarcerado e sendo punido, né? Então que ele não suporta hoje em dia, né? E ele ficou muito revoltado depois que desencarnou com aquela situação. Ele reencarnou, mas ele não apagou ainda aquela raiva e aquela revolta dele e aquele horror que ele tem de se sentir, né? E aí quando tem, e como ela é uma figura importante do ponto de vista afetivo para ele, ela acaba polarizando. Então é uma dificuldade dele, ele não perdoou. Então ele não perdoou, não superou internamente aquela situação, e aquilo então acaba tendo uma dimensão maior do que deveria. Né? Então, essa é pelo menos a explicação que ela tem do ponto de vista espiritual. Agora, quais são os fatores? Eu não sabia dizer, a infância dele eu não sei, não tenho ideia de como foi a infância dele para poder entender isso num contexto mais atual. Né? A frustração também está de mãos dadas com o fracasso, né? Por exemplo, uma criança na mais tenra idade, quando começa a se defrontar com as primeiras experiências de jogo ou de competição, então ela já demonstra que ela não lida bem com o fracasso ou com algumas perdas, né? É o melhor amigo, a melhor amiga, é o meu brinquedo, ou então um jogo que ele perdeu, né? Então, eu acho que essas pessoas, assim, com esse menino, já desde muito cedo já demonstrava, só que nem todo mundo consegue enxergar isso aí, né? Daí, se a pessoa lida mal com a frustração, ele se torna uma pessoa insatisfeita. Então, já não adianta ter que, no momento de consciência, tem 3 grupos de pessoas. A terceira é só não equilibrar, porque eu não. Qual é a terceira? Os equilibrados. Os equilibrados. Os equilibrados. Então, eu só não botei aqui porque ainda não chegou lá. Então, uma dessas pessoas são pessoas que um grupo geral, as insatisfeitas. Então, os insatisfeitos, os dependentes e os como é que falou? Os equilibrados. Então, são 3 grupos, 2 estão aqui. Os dependentes e os insatisfeitos. E o outro são os equilibrados. Os equilibrados. E equilibrados. Que não estão aqui. É o do meio, né? É
uma curva normal, esse aqui são os extremos. Não faz uma curva, está falando só de dois grandes grupos de pessoas a nível geral, né? E até na página 96. Tu quer ler para nós, então? Já que ele já está aí, então chama ele. Deixa o pessoal achar só, então. Achar. Não sei. Está escrito comportamento e Aqui. Então, essa parte. Estudos cuidadosos a respeito do comportamento humano demonstram que há 3 biótipos representativos de criaturas na sociedade. O primeiro pode ser denominado como codependente, constituído por pessoas condicionadas, aquelas que estabelecem as suas metas através de circunstâncias alheias à sua vontade, não adquirindo uma consciência pessoal de satisfação como esforço individual autorrealizador. As suas aspirações estão fundamentadas nas possibilidades de outrem, nos fatores ocasionais, e afirmam que somente serão felizes se amadas, se realizarem tal viagem ou tal negócio, etc. A falta de confiança em si mesmo proporciona-lhes o desagregador da saúde e mais facilmente, em média, são acessíveis ao câncer, atingindo obituário maior do que aquelas que se demoram nas outras áreas. Tá, depois eu te volto, tá? Porque estamos Aqui é o segundo e o terceiro. Já saíram os dependentes. Estão os Não, os dependentes. O segundo. O segundo é constituído por indivíduos insatisfeitos, os que têm raiva da vida, que são os contra, instáveis e irritadiços por natureza, são autodestrutivos, vivendo sob a constrição permanente da irascibilidade. Afirmam que se sentem incompletos, que nada lhes sai bem, portanto, agridem-se e agridem todos e tudo. Facilmente se tornam presas de distúrbios nervosos que mais os desgastam e infelicitam, atirando-se aos porões da exaltação, da depressão, do autocídio, direto ou não. Entre eles surgem os déspotas, os guerreiros, os criminosos. Que prefere morrer de câncer ou... Você é um déspota. O terceiro grupo é formado por criaturas ajustadas, autorrealizadas, tranquilas, confiantes. Certamente o seu é um número reduzido, diferindo grandemente dos membros que se encontram nas faixas comportamentais anteriores. Essas pessoas ajustadas são candidatas ao triunfo nas atividades às quais se dedicam, tornando-se agradáveis, sociáveis e estimuladoras. Os seus empenhos são positivos, visando sempre o bem-estar geral, o progresso de todos. As suas lideranças são enriquecedoras, criativas e dignas. Desse grupo saem os fomentadores do desenvolvimento da sociedade, os exemplos de sacrifício, os gênios criadores, os buscadores da verdade. É fácil de ver que a gente transita. Ora num, ora no outro, né? Acho que é impossível tu estar sempre num grupo. Às vezes tu pode descambar para um dos grupos, dos outros dois grupos, né? Como a gente tem vários divergentes, né? A gente pode dizer que, infelizmente, tem vários insatisfeitos, vários dependentes, e um que o outro equilibrado. Mas então, ela está falando ali das pessoas insatisfeitas, né, que são pessoas
tudo e questão- contra todos, É. né? Até acho que o outro é menos pior, né? Não sei. São pessoas negativistas, irracíveis, né? Quer dizer, elas têm uma raiva do mundo, elas têm uma certa. Então, tu vê, são pessoas. Porque aqui também vai ter frustração, a gente vai ver aqui. Sim. Né? Mas essa que as pessoas foram frustradas e se sente. Aqui tem uma certa onipotência, também tem aqui, mas é diferente, que se manifesta centrado nas suas necessidades. Elas se sentem assim, injuriadas por não serem atendidas. Quer dizer, eu quero e o mundo não me deu. Então, ou esse mundo não presta, ou eu vou tirar a força. Eu sou vítima. Eu sou vítima. Não, sou credor. Né? Mas eu sou vítima, mas eu sou. O mundo está em falta comigo. Né? Quer dizer, então são pessoas que. Não, vítimas se sentem vítimas. Sim. Não é que seja vítima de alguém, vitimou, não, ela, a pessoa se sente vítima. Delegam aos outros a responsabilidade das suas insatisfações. Não, esse é o codependente. Aquele que faz, mas ele depende da aceitação e da intervenção, da ajuda dos outros. Né? Aqui a pessoa foi frustrada e ficou com raiva, ficou com ódio. Eu fui deixado de amar, fui de atendida, que raiva do mundo. Ah, não, vou tirar dele. A criança que alguém pegou, ela pega de volta. O outro foi frustrado e disse: eu acho que eu mereci. Então, aqui tem a questão da autoestima baixa. Acho que é dependência. Tipo assim, eu sinto fome, mas eu acho que eu não mereço. O que eu posso fazer para merecer? Se eu te der um carinho, tu me dá. Se eu fizer cócegas, eu ganho um prêmio. Então, elas ficam realmente dependendo da aprovação e da resposta do mundo para poder se sentir realizadas e integradas. Por isso que elas têm uma propensão para desenvolver câncer, porque elas estão passando por cima de certas emoções e principalmente emoções ligadas a perdas. Então. Mas é aquele tipo de pessoa que está sempre esperando, por exemplo, ganhar na loteria para ser feliz. Eu sou feliz no dia que Não faço dependente. dia que eu tiver isso, dia que eu tiver aquilo, eu vou ser Esse é o feliz. segundo, eu acho. É o dependente de algo, de alguma coisa. É mais insatisfeito. Está sempre projetando uma falta. Ele acha que não merece mesmo. Então ele agrada os outros para daí merecer. Mas ele não fica dependente sempre de colocar felicidade Fora dele. Fora dele. São as duas coisas. Tanto a nível de relação, a nível afetivo, como em relação à vida. Né? E agora, na verdade, o que muda é o foco de onde está. Né? Os insatisfeitos, o foco está no eu. E os dependentes, o foco está no outro, seja esse outro que for. Acha que isso aqui tem que satisfazer para o outro, não é? Então, isso tem a ver com aquilo que a gente viu do mito do Narciso e do Eco. Lembra? Então, esses são os processos narcisistas, que o mundo tem que estar centrado neles. E se não está centrado neles, eles berram. Eles acham no direito de ser o centro do mundo. Esses, o mundo está sentado no outro, então eles querem responder ao outro, ser reconhecido, só que também tem uma onipotência escondida, por isso eles se acham com o poder de dar conta do outro. E que eles são essenciais daí para fazer a felicidade do outro. Bonzinho demais. São na verdade, dois lados da mesma moeda. Nos dois falta um reflexo positivo de si mesmo. E uma capacidade de se suportar, se reconhecer
Só que a ênfase dessa dor vai estar, enquanto comportamento, focado em pontos diferentes. E nas duas situações o egoísmo, né, muito forte. Porque é sempre voltado para as suas necessidades. Insatisfeitas. Sim, mas quem não é a egoísta no sentido? Não, porque as duas categorias. Porque O que até leva a pensar que o egoísmo é uma coisa tão ruim, né? Porque o egoísmo, de uma certa forma, nosso padrão de nos leva para frente. O egoísmo te projeta a buscar coisas, mesmo que seja um foco errado, sei lá. Ele projeta, mas ele acaba fechando, daí impedindo daí. Ele faz um movimento. Mas ele gera uma necessidade. Porque gera, mas o amor, o servir também faz movimento. Também, né? Só que abre, né? Não, acho que o Paulo está dizendo que mesmo aquele egoísta, ele sem querer ele produz um resultado. Porque está aqui, ó. Vamos supor, o Roberto Carlos, talvez para se manter como cantor, o rei, ele tem músicos por trás dele. Então, para ele manter a imagem dele e tal, ele pode ser narciso até, mas ele está produzindo lá o quê? Um monte de emprego para músicos que estão lá há anos com Vai depender da ele. intenção, se a E produz intenção também é só alegria. se projetar, é egoísta. Agora, se ele realmente passa pela cabeça dele, essa consciência de ideal maior, É o maior. Mas o que eu quis dizer, na verdade, é que mesmo o egoísmo, na nossa humanidade, no geral do nosso orientamento, ele é um mal necessário. Ele também Ele é uma primeira tem fase uma razão de existir. do exercício amoroso, que o exercício amoroso ligado ainda à autopreservação e à referência das minhas necessidades, né? Enquanto, né? E está baseado nessa falta básica, né? Então, na verdade, só que a lógica do egoísmo é a lógica, digamos assim, capitalista selvagem. Se eu dou, eu perco. Então eu tenho que segurar tudo e reter tudo do outro. Diferente dessa proposta da sabedoria, do amor, quanto mais tu dá amor e conhecimento, mais tu recebe. Então a pessoa não entendeu isso ainda, né? Ela está na necessidade de que se eu vou me enriquecer se eu tirar do mundo, do outro e reter para mim, né? Então essa ideia é que a vida ela exige essa circularidade, essa troca, e quanto mais eu troco, mais eu me alimento, quanto mais eu me entrego, mais eu me planifico, não chegou ainda a consciência dessa pessoa, mas é um movimento primário, né? Mas essas três partes, pelo que a Joana parece que são mesmo de uma hierarquia, assim, é uma sequência, né? O primeiro ainda nem fez essa fase do ego. Ele fica, não atingiu. O segundo já atingiu, apesar de ser. Eu não diria que seria três fases, estágios do ego, porque é uma questão mais de imagem interna emocional. Tem pessoas que têm muita consciência e emocionalmente são dependentes, né? Vocês viram aquele filme que está passando agora no cinema, Flores Raras? Sim, ainda não foi. Entrou sexta-feira. E aí fala dessa relação de dependência, né? Mas aí a pessoa tem muita razão, né? Consciência, não é? Eu não vi o filme, né? Mas daí não é aquela coisa da idade moderna que achavam que pelo racional, pela razão, iam encontrar a felicidade. Não deu certo, né? É que assim, ó, porque o que está em jogo? Dentro dessa falta que nos move, Bota o filme. não vou botar um filme. Nessa falta que nos move, se tu fazer o movimento da energia para um lado, vai dar um X comportamento, do outro lado, o Y comportamento. Mas na verdade são lados da mesma moeda. Então eu posso assim me sentir em falta e por orgulho não assumir que eu estou em falta.
E aí eu vou digamos assim, cobrar do mundo, achando que eu sou merecedor, e que na verdade não é por minha carência, né? É porque eu sou mesmo um cara interessante, e aí de quem não achar, né? Então, na verdade, então não quer dizer que tem uma consciência aí, né? E tem aquelas pessoas que dizem, né, que, até porque essas pessoas que são dependentes, elas às vezes têm muita consciência da necessidade do outro. Só que elas negligenciam a si mesmas, né? Então, muito a serviço daí de dar conta da fantasia, do desejo do outro. Então, mas os dois podem ter níveis diferentes de consciência, né? E de complicação em relação a essa dinâmica, né? Quer dizer, tem aquela pessoa que se torna um déspota, como a gente disse, e um criminoso, e aquele que se dilui tanto no outro que deixa de existir. Né? E aquele que aceita essa dependência também tem um problema, né? Porque Claro. ele se alimenta da dependência do Está outro. baixa autoestima. Ah, ele também ele precisa daquela pessoa dependente dele para se alimentar disso. Sim, claro. E ela Mas diz isso que que falou leva, existe. ela diz que leva aos cânceres, né? E isso provavelmente então seja um causador desse índice de câncer ter aumentado tanto nos últimos anos, essa coisa do consumismo, do apego a tantas coisas. É que a gente nunca pode botar assim. São um aspecto. Tem várias causas. São multifatoriais. Quer dizer, esse tipo de pessoa tem mais propensão. Quer dizer, mas dizer que seja o único fator que vai se encadear de processo. Até porque muitos tipos de câncer são realmente kármicos. Agora, do ponto de vista emocional, essas pessoas tendem a ver mais esse caminho do câncer do que essa. Uma coisa que ela diz também que a insatisfação é a irmã gêmea do tédio. É verdade. A irmã é diferença de tédio. Insatisfação é uma. Isso que a gente falou agora, que a primeira, no caso, ela teria consciência de que ela tem que ajudar os outros, só que ela não ajuda a si mesma, né? A negligencia sim, né? Mas daí eu penso assim, aquele negócio de amar os outros e não se amar, a pessoa não está amando, ela não pode estar amando, ela não pode ter consciência de amar os outros. Não, é conhecer. Ela quer fazer, ela quer ajudar os outros para ela se sentir. Sim, as duas são bem, movidas por uma falta. Por uma né? falta. O fato dela reconhecer a necessidade do outro não é por amor, é por ela poder existir. Né? Quer dizer, é uma carência desesperada. Né? Então, realmente, aquilo que muito do que a gente chama de amor, né? Que as pessoas dizem, mas eu amo tanto a pessoa. Na verdade, Não poder ficar sem ela. é só um sentimento, mas não é amor, é um sentimento de necessidade do outro. Né? E não, então é um amor movido pela falta, que é um amor ainda não de disponibilizar-me para o outro, porque eu realmente estou oferecendo algo de mim. Eu estou apegado porque eu dependo do outro, né, para preencher esse buraco em mim. Né? Então, na verdade, é um amor para mim mesmo. Não está fazendo por desapego, pelo contrário. Esse Ele só. falou uma coisa que eu não entendi, ele falou que a pessoa ela tem consciência dessa frustração, insatisfeito, ele tem um grau de ele consegue ser insatisfeito com o conhecimento. Sim, porque existem várias consciências, consciência afetiva, consciência cognitiva, denotativa. Quer dizer, a consciência não é só uma consciência. Tanto é que a gente pode dizer assim, olha, eu tenho consciência que isso não é bom para mim, mas eu não consigo evitar. Então, consciência intelectual, consciência discriminar, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é um cara muito inteligente, muito capaz, criativo, e as coisas acontecem na vida dele, ou seja, ele tem uma empresa e vai muito bem.
acaba perdendo muitos negócios e botando em risco o futuro da empresa em função disso, né? E ele sabe. É uma desorganização, pessoal. É uma desorganização interna e motivada por questões emocionais. Não é puramente organizacionais, ou seja, fazendo um curso não resolve. Ele tinha até assessor. Assessor? Sabe aquele cara que contrata consultor para ver? Não, então não é questão de organização, ele pode botar assim, ó, né? Fazer tal coisa, organizar, daí tu liga no meio disso. Aí ele se perdeu. É emocional. Ele pega isso aqui e diz assim, tá, tem que fazer isso. E aí não tem energia, sabe? Falta energia emocional para fazer isso. E não é uma coisa que ele não saiba o que é difícil para ele. Essa é uma característica de estresse. Eu acho que é mais do que isso. Mas é uma das características de estresse, é isso, né? Claro, o estresse pode levar a isso. Mas no caso dele. Ele sempre foi assim? Ele tem que ser assim. Uma história. Então, na verdade, o que falta? Falta uma capacidade, né? Porque a gente está falando assim, tudo isso, gente, que a gente está falando aqui, das dinâmicas emocionais, envolve energia, libido, energia psíquica. Eu tenho que ter energia para ter um impulso, eu tenho que ter energia para ser criativo, eu tenho que ter energia para manter uma coisa, e suportar ela. Tudo envolve um processo energético, né? Quer dizer, então, se eu não tenho energia, se me falta energia, eu não tenho como combustível para realizar o movimento, né? Então, no insatisfeito, ele não quer pagar o preço de fazer o movimento. Ele acha que o mundo deve. Então diz, mãe, me traz o café aqui. Não dizer, mas então pega o café, ele vai lá, né? E o outro não, o outro tem energia para ele. Tu quer um café? Né? Estou doente, estou gripado, não consigo ir na farmácia para comprar um remédio, mas para levar café para o outro. Então, entende? Os dois têm uma dificuldade de se movimentar dentro de uma coerência que seja em relação a compromisso consigo mesmo. Cada um dentro de uma dinâmica própria. Né? A grosso modo, a falta, né, que todos nós precisamos para nos movimentar, para ter energia, naquele do dependente, ela faz ele fazer uma coisa errada, que é fazer só para os outros. E para ele não. E o segundo também usa, os dois usam energia, mas usam de maneira errada, né? O foco de como essa energia, né, se articula, né, um não quer pagar o preço, quer que o mundo pague por ele, e o outro paga demais o preço para o mundo para ganhar umas migalhas. Essa é a diferença, né? Mas com ganho secundário. A pessoa que é independente, ele é servil. Tem essa ou tem que ser motivado por. Sim, mas ele é servil. Ele é dependente de alguma coisa para poder se movimentar. O fato de não ter colocado o terceiro biotipo ali, não quer dizer que não se frustre. Claro que não. Tem outro tipo de frustração, né? É uma dificuldade de lidar com a frustração, né? Mas o do meio é aquele, o equilibrado. Claro, a frustração faz parte, como eu te falei. É difícil não ver uma situação de vida a gente não ter frustração. Na verdade, a definição dos grupos aí de como tu lida com a frustração, ela existe para todo mundo. Validade. Mas como é que a frustração? Como é que a gente justificando, né? Ele não quer família, não foi feliz na educação, não orientou direito, né? Foi paternalista, não sei o quê, mimou demais, e tal. A gente fica sempre buscando procurar. E a Joana que diz que os grandes homens da humanidade nem sempre tiveram esse amor perfeito dos pais, tiveram tudo isso, ela diz aqui.
souberam amar, que souberam educar. Mas é patrimônio da alma, isso E dessas tem- grandes e civilizações. Já são experiências passadas. Eles trazem um patrimônio. Quanto mais, No meio da educação. quanto mais o espírito é consciente e Menos ele depende desse. mais ele é senhor de si mesmo. E menos suscetível ele está às influências do meio, né? Ele consegue transpor. E ela coloca também que eles sofreram muito na Terra, né? Que eles se sentem até mais compensados, mais resolvidos, porque passaram por holocaustos, passaram por grandes sacrifícios, né? Aquela ideia, né? Depois da tempestade vem a bonança. É isso. Então, se tu consegue passar por um trauma, uma situação dolorosa e segurar, mesmo que tenha sido difícil, o resultado disso é uma estabilidade depois maior. Ela coloca isso. Isso Interessante tende a isso. acontecer, né? Se tu não descambou, então o resultado vai ser. Você vai bom. Se não se perdeu tudo isso. Se a demanda não te levou, o resultado vai ser bom depois, né? É que fala que esse terceiro grupo ele é formado por pessoas que são fomentadores do desenvolvimento da sociedade, exemplos, sacrifícios, mas todos esses também lidam com frustração. Claro, com certeza. Todos nós, porque se a gente for ver assim, a imperturbabilidade na impermanência dos históricos, né? De não se perturbar, que o mundo é impermanente, né? A questão do desapego dos budistas, né? A questão do livro dos espíritos, que os interesses pessoais, o egoísmo, o orgulho é a base de todos os males. Então, se a gente vai ver que realmente a questão não é tirar da tua vida conflito, dor, falta, frustração, mas é como tu percebe e se relaciona com isso. Porque eu já comentei com vocês, né, que existe uma pesquisa americana porque aquelas pessoas que vê as dificuldades como problema a ser resolvido têm muito mais estresse e dificuldade emocional do que aquelas que vê como um desafio. Então, te vê como um desafio. Então, mas as duas vêm como desafio, uma quer resolver. Um vê como um processo Cansativo. É um problema. O outro vê como problema. O outro é um desafio ser superado. O outro vê como um desafio, isso não é um problema. Isso faz parte da vida. Ou seja, vamos lá. O outro vê como um problema, assim, que entende. Então, a visão de conflito, de dificuldade é diferente, né? Quer dizer, para um é um murinho, para outro é uma parede. Oi? Para um é um murinho, para outro é uma parede. Um é um problema. Poxa, eu não posso fazer nada porque tem uma parede ali na minha frente, né? Ai, meu Deus, e agora? E minha vida agora, o outro não vê isso como um problema. Não, isso é um desafio. Tem uma parede aí, né? Onde pula, ou quebra, né? Ou pinta, né? Sei lá o quê. Já que eu tenho que ficar aqui, jogar uma paisagem. Sei lá. A mesma coisa que esse conceito, né? A gente cansou de ouvir falar desde criança que o mundo é um mar de lágrimas, sofrimento, só sofrimento. Não é isso. Porque eu posso olhar todas as dificuldades não como sofrimento, como uma coisa ruim, mas como uma coisa produtiva, como uma coisa positiva, que vai me levar a crescer, que vai me levar a fazer o aprender, né? Eu acho que A gente ouviu, quantas vezes a gente ouviu isso? Se a gente pensar que a neurose é sempre o conceito de Jung para a neurose é a unilateralidade. Claro, tem esse conceito de neurose também como sofrimento injustificável. Né? Neurose é um sofrimento sem justificativa. Tá? Esse é um conceito que ele tem. Né? Ou seja, o paciente não consegue justificar porque ele... Se tu sofre porque tem uma justificativa, se sofrer até tem razão, né? E tem o seu mérito e é produtivo. Agora a neurose quando tu sofre sem razão, né? Eu sofro porque eu acho que mamãe tem o cabelo preto queria que fosse loiro, né? Tipo assim, né? E eu não consigo resolver isso e agora? Eu
teve essa mãe aí, né? Então, e minha vida toda eu sofro por causa disso. É um sofrimento injustificável, né? Quer dizer, então, só que a que a gente impõe pra gente sem necessidade. Né? Mas isso é um conceito de neurose para ele. Mas tem outro conceito de neurose que é unilateralidade. Toda vez que tu fica muito dentro de uma perspectiva unilateral, fechada só num ângulo da realidade, tu perde os outros, tu tende a se desequilibrar. A autorregulação da vida, né, da sua dinâmica, vai tudo para um lado só e tu perde do outro. Daí tu não sabe lidar com a vida, porque tu está lidando a partir só de uma perspectiva. Né? Isso é muito parecido com os adolescentes, né? Que olham para um aspecto do corpo e já eu sou horrível. Olha só para um, não olha todo. Assim. Não é só os adolescentes, nós todos, né? Temos uma tendência. E aí, claro, existe todo um esforço da nossa natureza inconsciente de compensar a mentalidade formando uma tensão de energia. Né? Então, isso é importante, que eu vejo esse conceito de unilateralidade, porque muito mais do que ficar preso do porquê, as causas da minha mãe, do meu pai, da minha infância, a minha neurose sempre é o resultado do aqui e do agora. Do aqui e do agora. De como eu olho para o mundo, de como eu vejo o mundo, como eu me relaciono com ele. Se eu sou unilateral na forma de me relacionar, o mundo vai responder dessa maneira. Então, a minha neurose está falando de uma capacidade abrangente de estabelecer uma relação com a vida. Né? Então, se eu acho que só, né, só importa tal coisa, né, e fico preso nessa coisa, eu perco todo, né? Ou se eu acho que o preto é inferior do que o branco, né, e aí eu não vou suportar o preto, e porque estou criando uma situação falsa para a minha vida, né? E eu vou me esbarrar daí em situações que aquilo vai gerar dor, sofrimento e limitações, né? E vice-versa. Se eu acho que só o preto vale, né? Eu posso em algum momento depender do branco ou do preto. Como é que fica isso? Ele é a essência, né? E tem aquelas pessoas que querem porque querem alcançar alguns objetivos e veem no outro isso e se sentem inferiores por não alcançar, mas não fazem movimento, ficam numa posição confortável sem fazer movimento. E perde também perspectiva de outros objetivos, as necessidades são tão importantes quanto. Então, são dois problemas. De não se relacionar verdadeiramente com aquilo, só fica na fantasia, e também não enxergar outras possibilidades que podem ser tão importantes, né? Então, e aí tu acaba realmente limitando ou gerando conflitos que podiam ser desnecessários. Né? Então, sempre a neurose por eu querer insistir indo por aqui e só ver por aqui, eu acabo criando um movimento difícil porque o caminho não é por aqui. Esse caminho exige um outro movimento. Mas por eu não enxergar, não ser capaz ou insistir teimosamente nisso, eu acabo gerando uma dor psicológica. Então, e por isso quer dizer que a neurose é sempre o resultado da nossa postura frente à vida. E que foi construída a partir de tudo, né? Mas que se reflete nessa postura agora. Eu posso culpar a mãe, eu posso culpar o pai, eu posso culpar... Mas depois que tu estabelece esse tipo de comportamento, de relação com a vida, para te sair disso, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, mas enquanto eu culpo o mundo... Isso não sai. Não sai. Enquanto que eu não acreditar que é eu o responsável, que é minha dificuldade, por eu ser unilateral na minha forma de lidar com a vida, não importa o que fizeram comigo, é uma postura muito existencial, muito sartreana, né? Aquela ideia assim, não importa o que o mundo fez comigo, mas o que eu faço com aquilo que o mundo me deixa, me deu, me fez, né? Essa que é a grande questão aí. Que ela falou, né? Tem pessoas que não são educadas, que sofrem
e tem uma postura, uma posição na vida diferente. Então não é porque o pai fez aquilo, tu linka porque já tá. Até o valor que tu dá para aquilo depende, mesmo que inconscientemente, da forma como tu qualifica aquilo e de quanto aquilo, tu projetou naquilo um valor e que gerou toda uma necessidade que não era para tanto, né? E aí tu fica realmente preso naquela condição não realizada. Então uma outra coisa também que envolve a neurose, tanto saindo dos comportamentos específicos e tanto de coisas muito gerais, tá? Você vai jogar o ano todo falando de comportamentos, né, emocionais perturbadores. Né? Uma outra coisa que então envolve a neurose, então, é a unilateralidade e o medo de crescer. Sim, né? O medo de crescer, essa falta de confiança na vida em nós. A neurose é um tipo de recusa de se abrir pela vida. E aí tem uma outra questão da neurose, que vem junto com isso, que é a falta de entrega. De entrega. Uma certa fé, uma entrega. Se tu vive por inteireza uma situação, por mais difícil que ela seja, por tu se abrir e ver por inteiro, aquilo é transformador do ponto de vista positivo. Né? O Jung diz, não adianta absorver a taça pela metade. Se tu começou a tomar, tu vai tomar até o último. Mas assim, E as pessoas experimentam, não gostou, querem deixar de lado. Não, foi, vai. Mas assim, o que é a neurose? Tu podia conceituar a neurose? Mas eu conceituei. Conceituou, mas assim, mas a neurose é um distúrbio emocional? Psicológico, sim. Distúrbio psicológico, isso que eu queria comentar. Neurose, né, vem desse desencontro, uma pessoa dividida. É um tipo de uma doença psicológica? Sim, neurose é um tipo de estrutura psicológica. Pode ser, para psicanálise, tu pode ser ou neurótico, ou psicótico, ou perverso. Três estruturas básicas: neurótico, psicótico ou perverso. Eu sempre contava Qual é a diferença do outro? Porque a diferença básica do outro. A neurose é uma visão que não te tira da realidade. Tu é capenga, neurótico, dividido, em conflito. Tá dependente, tá insatisfeito. Mas tem mais chances de dividir. Mas tu tem estrutura, tu tem um ego. Né? Na psicose, essa estrutura esfacela o ego e tu sai fora da realidade. Psicótico. E perverso é aquele que acha que não é louco, mas cobra dos outros. Né? Aí estamos. Acho que é louco. E cobra dos outros. O psicótico cria o castelo, o neurótico mora e o perverso cobra o aluguel. O neurótico O psicótico cria castelo que não existe. O neurótico mora nele. E o perverso cobra o aluguel. O perverso é aquele que não tem senso, ele não modula, não tem uma consciência ética e de uma função sentimento para poder dosar e avaliar, né, valores, né? Então ele não sente culpa, esse é o perverso. Tá, pode continuar. Aí seria um psicopata? Psicopata. É um tipo de E como é que a gente muda essa dinâmica aí na energia, faz a energia fazer o contrário? Trabalha na frustração, se a gente se identifica mais na dependência ou na insatisfação?
Sim, a Joana fala das dicas. Quais são? É das dicas, né? Claro, isso passa por uma série de coisas. Passa para tu poder ver. Então, se a questão é de unilateralidade, tu tem que realmente relativizar o teu ponto de vista, o teu entendimento, seja ele emocional, seja ele racional daquela realidade. Então, se tu percebe, puxa, eu vejo que eu me esforço muito para o mundo e eu estou me descuidando de mim, então eu também tenho. Então, na medida que eu posso reconhecer que eu tenho meu valor e que eu não preciso onipotentamente dar conta do mundo, né, nem me sentir culpado, porque o dependente se sente muito culpado, pega uma culpa, né? Então, tu tem que trabalhar esses elementos, tem que identificar quais são os elementos que estão comprometidos, né, e ir tentando, né, mudar. Então, um trabalho de aceitação da tua limitação, quer dizer, tem uma regra arquetípica que é assim, ó, começa da onde tu estás. Entende? Esse é um ponto importante. Começa onde tu está, ou seja, nem fique preso no passado, olhando para trás, e nem fique pensando nas coisas que tu não tem no futuro. Te situa. Eu estou aqui, eu parto dessa minha realidade, a minha matéria-prima, e o mundo tem essas questões. Então vamos tentar, a partir disso, né, e aí a coisa começa, e aí, né, claro, cada pessoa tem as suas próprias questões de entender, quer dizer, tá, eu entendo que eu tenho que me valorizar, isso já entendi, mas como eu faço isso? Na hora H, o mundo acena, eu já estou lá, e me deixei de lado, né? Então, como é que eu vou dar um passo além? Então, o que me faz me valorizar? E aí eu penso que daí eu vou me perceber, né? Em que momentos eu me abandono mais, o que está em jogo. Que em todo o processo desse comportamento tem uma fantasia por trás. Eu me perco sempre quando eu acho que a pessoa é importante para mim. Daí eu me anulo. Mas quem disse que ela é importante para mim? Deixa eu ver, quem são as pessoas que eu me anulo mais? É o fulano, daí eu vou analisar. Com o fulano, toda vez que ele aparece, eu desapareço. Então, o que acontece ali? Então, eu vou começar a entender isso. O que ele tem ali que provoca que eu fique, né? Puxa, ele é muito agressivo, tem agressivo dele, porque eu quero ser amado por ele, mas por que eu quero ser amado por ele? É tão importante assim, o que vai mudar isso na minha vida? E assim vai, Ou o que é ser importante, né? Porque às vezes ele está dizendo que ele chega e se anula porque o que ela considera importante é um conjunto de características, de adjetivos lá que pode pensar, isso aí é importante. Aí quando ela disser que aquilo ali não é importante, aí aquela ameaça não existe. E se for importante realmente, esse importante tem que estar dentro para a minha vida. Não, né? Então, isso que ele tem, ele é porque ele tem um carro tipo, inteligente e tem uma boa namorada, então é por isso que eu quero ser aquele, né? Não, o que ele faz para ter isso? O que eu admiro é a capacidade dele de empreendedora, então eu não consigo me ver assim. Então, assim, tu vai fazendo um diálogo contigo, né? Sempre o processo é dialético, é um processo dialógico de tu poder dialogar, de tu te perceber, de tu poder... A terapia trabalha mais ou menos assim? Depende da terapia, tem terapias e terapias, tem abordagens não racionais, né? Pode ser trabalhar com psicodrama, com biodança, com arte-terapia, né? E tu pode fazer um trabalho mais analítico, de autoconhecimento, ou mais verbal, não verbal. Daí tem várias técnicas e abordagens para tu mexer com aquele elemento teu. Essa é mais comportamentalista, né? Não. Só que é consigo mesmo. O comportamental, ele te dá tarefas, geralmente, também, tá? E claro, ele vai entender os meus caminhos de comportamento.
Mas a diferença do comportamental na psicanálise, por exemplo, é que você trabalha com a ideia de inconsciente. De processo. E o comportamental não, é padrões aprendidos. Você vai desaprender. Essa é a diferença. Bem, então vai, gente. Um recadinho, a Bia mandou um beijo todo mundo. A Bia mandou um beijo todo mundo e disse que está com algumas dificuldades. Ela trabalhou até tarde, hoje não pôde vir. Da outra vez ela estava com problema de saúde, mas mandou um beijo. Sentimos a falta dela. Semana que vem